Aqueles que estão mais atrás, por favor, cheguem um pouquinho mais à frente, para a gente ficar um pouquinho mais perto, se sentir mais confortável, falar não tão alto, né? Apesar de que estamos aqui com o microfone, mas é bom estarmos mais um pouquinho perto de vocês. É uma alegria muito grande poder estar novamente aqui. Essa reunião, ela está pegando corpo, ela está trazendo mais participantes. Antes de mais nada, quero pedir que cada um de vocês convidem mais participantes que estão dentro daquilo que está proposto nessa reunião, para que esse movimento, essa reunião, esse projeto cresça ainda mais. Muito bem, eu gostaria de convidar aqui o Wellington Capuchinho para fazer uma oração inicial. Fiquemos todos em pé. E logo depois da oração, gostaria de convidar o irmão Mário para dar mais uma vez uma descrição da nossa reunião. Parece que nós temos aqui alguns rostos novos e a gente sempre está precisando esclarecer, dar uma descrição da nossa reunião, ok? Então, logo depois da oração, nós damos a oportunidade ao irmão Mário. Irmão Wellington. Obrigado, Márcio. Meus irmãos, boa noite, paz. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Engrandecido e louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, pela salvação das nossas almas, pelo teu cuidado, Senhor, até aqui para conosco. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Hélio, que está à frente desse trabalho, Senhor. Continue, Senhor, abençoando, dando graça, dando sabedoria, Senhor, dando saúde ao teu servo. Abençoe, Senhor, também o Márcio, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada empresário que aqui está nesta noite, Senhor, a cada família representada, que a tua bênção, a tua misericórdia e a tua verdadeira prosperidade seja sobre a vida de cada um de nós. Continue, Senhor, nos dando visão do teu reino, Pai. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos para todo sempre. Amém. Irmão Mário. Boa noite a todos. Quem não esteve aqui semana passada? Acho que o Samuel. Quem não esteve? Acho que o Samuel. Vocês estavam, né? Acho que todos aqui. Acho que o Naber também não estava também. Vocês que não estavam perderam o açaí que aquele rapaz ali trouxe ali, ó. Aqui, ó, do violão aqui, ó. Estava bom? Quem esteve aqui, gostou ou não gostou? Estava bom, né? Eu nunca havia experimentado o açaí do Macapá, excelente. Então, semana que vem ele falou que ele vai trazer e vai vender. Falei, não, vender não, traz para a gente experimentar de novo, né? Irmãos, havia um pescador experiente e ele resolveu fazer uma pescaria numa cidade portuária. E ele atracou o barco dele e ele foi atrás de um nativo. Ele pegou as coordenadas com esse nativo. O nativo passou as coordenadas para ele. Ele pegou o barco e foi. O problema é que ele acabou se perdendo. Se perdeu. Ele acabou ficando em alto mar. Desabrigado. Ele acabou vendo que naquele não era o local que ele havia esperado. E ele ficou ali por 3 dias, à deriva. Ele foi encontrado, ele foi resgatado. E depois que ele foi socorrido, uns dias depois, ele foi procurar o nativo. E o nativo falou, o que aconteceu? Ele falou assim, eu que te pergunto, poxa, o que aconteceu? Você me passou as coordenadas, estão aqui inclusive. Ele falou assim, mas as coordenadas estão certas. Vamos até o seu barco.
Eles foram até o barco dele, que estava atracado ali na marina, e eles verificaram que na hora que ele foi colocar a posição, ele colocou 1 grau de diferença. 1 grau. Se você falar assim, poxa, 1 grau daqui até a porta do templo, imperceptível. Imperceptível. Mas uma longa distância faz toda a diferença. Imagina você andando 20 anos, 30 anos, com 1 grau de diferença. Era para você estar em Paulínia, talvez você esteja em Sousas. Então, irmãos, e talvez você se encontre à deriva. Pode ser no relacionamento com a sua família, nos seus negócios, no seu ministério. 1 grau. A visão assertiva, ela promove uma ação efetiva. Homem de negócio. O que é que nós fazemos aqui? Qual é o intuito dessa reunião? Homem de visão. Homem de visão é um grupo de relacionamentos desenvolvido pela Assembleia de Deus Belém Campinas, que foi idealizado pelo nosso presidente, pastor Paulo Freire da Costa, que busca promover em seus participantes um estilo de vida extraordinário e tem por finalidade criar uma rede de relacionamentos de bons pensamentos, valores e conta com uma estratégia exclusiva e eficaz, que é através da Bíblia Sagrada. Quais são os nossos objetivos? Nós temos como objetivo expandir sua atuação, promovendo eventos, treinamentos capazes de transformar crenças limitantes e negativas em convicções fortalecedoras, levando aos seus participantes a alta performance, famílias, relacionamentos, saúde e todos os pilares necessários para construir uma vida extraordinária e uma realidade sadia. Qual que é a nossa estratégia? Cumprir sua visão através de mentorias, onde iremos promover incentivo à família, responsável pela formação de uma sociedade saudável. Os empresários aprendem a ser melhores maridos, as mulheres melhores esposas e os filhos a se conduzirem dignamente dentro de um lar saudável. Qual que é o nosso público-alvo? Um grupo que reúne empresários, empreendedores, profissionais liberais, autoridades civis e militares e lhes dá a oportunidade de compartilharem suas histórias de sucesso. As nossas forças de cooperação. Nós temos o apoio feminino, que nós chamamos de mulheres virtuosas. O valor de uma mulher virtuosa excede em muito o de Rubins, diz Provérbios 31. E também nós temos o apoio jovem, são os jovens conectados. Eu até mencionei na última quarta-feira a importância de ambos, das mulheres e dos jovens da igreja. Então, irmãos, esse é o trabalho que nós fazemos aqui, Homem de Visão. Espero que vocês continuem aproveitando, participando, assim como o nosso irmão Márcio mencionou. Convidem mais pessoas. A nossa intenção realmente é aumentarmos essa rede de relacionamento, que é saudável e que atende a todos os pilares das nossas vidas. Tá bom? Aproveitem a reunião. Obrigado, irmão Mário. Meus irmãos, nós estamos, aqueles que estão vindo aqui desde o início, estão vivenciando uma nova experiência. Eu não lembro no meu tempo aqui de igreja, e lá se vão, de 77 para cada quantos anos? Mais de 10. Eu não lembro de nenhuma reunião desse tipo. E hoje nós estamos vivenciando uma experiência nova, né? Olha que já até saiu negócios aqui, né, pastor Hélio? Porque sempre nós temos aqui profissionais liberais e nós precisamos de um ou outro serviço. Nós já estamos aproveitando a presença de pessoas que têm atividades específicas para a gente poder usufruir desse trabalho. Então, assim, é um momento muito satisfatório para cada um de nós. É claro que nós temos pessoas que não podem estar aqui
toda quarta-feira, mas nós estamos ainda formatando, tenho falado com o pastor Hélio, nós vamos melhorar, vamos ver a melhor forma de apresentação, de frequência, enfim, para que a coisa saia melhor a cada dia. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Estevão para ministrar sobre a oferta, porque, irmãos, logo depois da reunião do pastor Hélio ministrar, nós temos aí uns comes e bebes, salgadinhos, coquetelzinho aí, e isso custa. E nós não queremos retirar isso dos recursos da igreja. A partir do momento que todos nós aqui somos empresários, ou empreendedores, ou profissionais liberais, supostamente nós temos condições de bancar essa parte depois da nossa reunião. Então, gostaria de chamar o pastor Estevão para ministrar aqui a oferta, e logo depois nós teremos o louvor, onde nós recolheremos as ofertas. Pastor Estevão. Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, ver rostos diferentes, pessoas que a gente já está se habituando e conhecendo cada vez mais, e é bom isso, bom ver que você, se está aqui de novo, é porque gostou deste ambiente, foi um ambiente que agregou algo na sua vida, e isso é importante que a gente possa comunicar isso com amigos. Às vezes você ouve uma palavra aqui e fala, isso mudaria a vida de alguém lá que eu conheço, isso mudaria a vida de um fornecedor que eu tenho, isso mudaria a vida de um parceiro de negócios que eu tenho, de um funcionário que eu tenho, porque pense assim, todo mundo que trabalha na equipe é um empreendedor junto com você. Seu negócio é construído com pessoas, processos e produtos. Então você precisa disso, precisa formatar as pessoas. Se todos nós pensarmos igual, a nossa visão for a mesma, nós iremos todos na mesma direção. E nós precisamos disso, de ter uma equipe unificada. Então traga seu funcionário, traga seu líder. Se tem um líder de vendas, você tem um líder de equipe, de produção, traga ele junto, ele faz parte deste processo, vai somar a existência disso. E todo esse trabalho possui, como o irmão Márcio falou, ele possui um custo, né? E nós temos isso. E nós enxergamos de maneira interessante que a contribuição ela não é algo necessário. Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa demonstrar a sua fidelidade. Deus nos deu condições de... se Deus precisasse do nosso dinheiro, Ele não nos daria 90% para ficar com 10%, né? Nós temos um Deus, mas que quer a menor parte daquilo que nós temos? Não. Deus nos deu condições de administrar todo este 90% de maneira mais eficiente, e é isso que você vai aprender aqui, de maneira mais adequada, de maneira mais performática, para que você possa ter maiores resultados com aquilo que Deus te deu. Então, se você tem sido abençoado com este trabalho, não deixe de investir nesse trabalho, né? De contribuir para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que essa mensagem chegue a mais pessoas que possam ser impactadas por essa ministração, que possa ser desenvolvida por este trabalho, para que eles possam ser alcançados e ter uma melhor performance com aquilo que Deus colocou em sua mão. Eu saí da semana passada com essa mensagem na minha vida. Eu preciso dar prioridade para aquilo que Deus colocou na minha mão. Muitas das vezes, Deus colocou uma coisa na sua mão, sua empresa, seu negócio, seu trabalho, e ela não tem sido sua maior prioridade. Às vezes a gente, atarefado com as coisas do dia a dia, perde o foco, perde a garra de desenvolver, de melhorar, de investir naquilo que Deus colocou na sua mão. Não perca esse foco. Continue dentro do trabalho que Deus colocou na sua mão. Eu quero compartilhar um texto com você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, olha, a partir do verso 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, mas
como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Eu acho que não tem melhor descrição da vida do empreendedor. Às vezes é tudo isso num dia só. E talvez você esteja se sentindo assim, de alguma dessas formas, mas eu posso te garantir, tudo que você está vivendo vai mudar, vai melhorar, e a sua visão vai te levar para essa mudança, se melhor ou se pior. Então, invista naquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Vamos ouvir o grupo de louvor enquanto você contribui. Isso. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar Deus que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Obrigado, irmão Emerson.
Agora, continuando com a nossa série, o 4º episódio da primeira série. Aqui não é Netflix, mas tem série, viu, irmãos? 4º episódio falando sobre Jacó, Jornada da Restauração, Pastor Hélio. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez para nós continuarmos com o nosso trabalho, Homens de Visão. E o nosso slogan é: a sua visão determina os seus resultados. Para onde você olha, como você olha, isso vai determinar os seus resultados. Então nós falamos aqui no começo o que é resultados de uma visão. De um mesmo ponto, você pode ver coisas diferentes. E não precisa nem ser estrábico, né? Você pode ver coisas diferentes de um mesmo ponto. Então, visto de um ponto, daqui para lá eu tenho um ponto de vista e vocês de lá para cá têm outro ponto de vista. Cada um de vocês tem um ponto de vista. E aqui o que nos chama a atenção é que durante esse período, essa sequência, né, que nós estamos falando sobre a jornada dos patriarcas, nós vamos observar que todos os patriarcas, indistintamente, tiveram uma mesma promessa e todos eles tiveram jornadas diferentes. E cada um dentro da sua jornada, mesmo acompanhando a promessa. Nós vamos só usar base aqui de um texto bíblico, lá de Gênesis, no capítulo 30. É melhor dizendo, vou usar o capítulo 26. Desculpa. Capítulo 29. Diz assim, 28, e sonhou, versículo 12, e sonhou, e eis que era posta uma escada cujo topo tocava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, ta darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que se haja feito tudo o que tenho dito. Eu olho para esse texto e eu vejo Deus fazendo o seguinte: Jacó, eu tenho bênção para a sua vida, mas a sua vida precisa de restauração. Observa que Deus diz assim: eu vou com você, eu vou te guardar, eu vou te levar e vou te trazer de volta. Mas Deus não era Deus de Jacó ainda. Ele diz assim: eu sou Deus de Abraão e Isaque, teu pai. Ele não era o Deus de Jacó. Se nós estudarmos um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que Jacó pega todas essas palavras que Deus disse e faz um voto. E faz o seguinte: ó, se o Senhor me levar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me trazer de volta, então o Senhor será o meu Deus. Então havia ali uma promessa para um homem que ainda não tinha Deus como Deus da sua vida. E é interessante que Jacó, nós conhecemos a história dele, o que ele faz, e algumas falam que Jacó era enganador, algumas traduções, mas na verdade Jacó, no seu nome original, é Iacove, que quer dizer aquele que segura pelo calcanhar para ter a vitória. Então Jacó é aquele que agarra para ter vitória. Então observa que não é aquilo que às vezes a pessoa imagina do seu nome. E Jacó começa uma história, uma trajetória interessante. Primeiro, que ele sai de casa sem ter nada para levar. A única coisa que a Bíblia menciona que ele tinha durante toda a sua jornada era 1 litro de azeite, que ia servir talvez de alimento, servir talvez para aquecer, para fazer fogo, servir talvez como um repelente, não sei. Era a única coisa que ele tinha. E ele sai para uma jornada de quase 900 quilômetros, 750 quilômetros, e ele não tinha uma bússola, porque ele nunca tinha ido para lá. Olha, você vai voltar para Harã, lá para a terra de onde lá onde está o seu avô, porque se você vier ficar aqui, você vai morrer. Às vezes tem que acontecer certas coisas na nossa vida para nos tirar do lugar que nós estamos, que a gente chama da nossa zona de conforto. Às vezes uma tragédia, alguma coisa que fala assim: puxa vida,
estou aqui e às vezes está precisando de uma tragédia na sua vida. Às vezes na minha vida, na nossa vida como empresário, precisa acontecer alguma tragédia, alguma coisa que nos obriga a sair do lugar que nós estamos. Senão, a bênção de Deus não pode acontecer na nossa vida porque a gente fica muito acomodado. Ah, tá bom assim. Sabe aquela história do cara que batia na roda do trem? E aí, ele estava aí a aposentar, chegou um rapazinho, falou, o que você tem que fazer? Quando o trem para, você pega o martelinho, sai correndo e bate na roda. Tim, 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 tim. Aí o rapaz falou, mas para que serve isso? Falou, cara, eu estou aposentando, estou saindo aqui, não sei se você já chegou agora, está querendo saber? Né? Então tem gente que é assim, vai passando a vida toda no mesmo negócio, numa mesma função que herdou, que recebeu, e não sabe por que está fazendo aquilo. E Jacó agora sai para um desafio. E ele chega ali, pega uma pedra e faz uma coluna. A primeira vez que nós vamos Jacó criar um propósito. Todo homem, todo empresário, todo aquele que profissional liberal e empreendedor, ele tem que ter a capacidade de gerar e fazer propósitos. O propósito vai te dar orientação para que a sua visão seja ampliada. Porque às vezes você quer fazer um negócio, mas você já começa assim, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai funcionar. Já pensou se ele pensasse dessa forma? Ele tinha rodado os primeiros 130 quilômetros de onde ele estava até chegar em Betel, a primeira parada dele. Era uma jornada de praticamente 30 dias para ele chegar até o destino final, que ele não conhecia as pessoas, ele sabia que aquelas pessoas existiam, não sabia como ele seria recebido, então ele recebe ali, Deus fala assim, Jacó, eu tenho bênção para a sua vida, mas a sua vida precisa de restauração. E ele precisava de restaurar relacionamentos, ele precisava de restaurar caráter, ele precisava restaurar a sua vida com Deus. Primeira coisa que alguém precisa entender é que a melhor coisa e o que nós temos que fazer em primeiro lugar é ter a nossa vida restaurada com Deus. Sabe aquilo que você fala assim, puxa, você conversa com as pessoas, alguns amigos e tal, fala assim, eu preciso de paz. O que está faltando para mim é paz. E quando falta paz, falta tudo. Falta tudo. Você pode estar no melhor lugar do mundo, você pode estar no melhor cruzeiro, na melhor viagem, você pode estar no melhor restaurante, no melhor resort, mas se você não tiver paz, nenhum lugar presta, nenhum lugar é bom. E era essa situação que ele vivia. Ele não tinha paz. Deus falou, eu tenho bênção para você, mas a sua vida precisa de restauração. Então ele começa ali uma jornada de restauração. Só que ele está indo para um lugar que ele não sabia quanto tempo ele ia demorar para voltar. Mas Deus tinha dado uma promessa, eu vou com você, eu vou te guardar, eu vou te guiar, eu vou te proteger. Quer coisa melhor que isso? Ele pega uma coluna, uma pedra, faz uma coluna, pega tudo o que ele tinha, todo o seu bem, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, e derrama ali, ó, e consagra aquela coluna. Às vezes nós não queremos investir aquilo que eu disse na nossa primeira reunião. Quando você não tem nada, você investe 100%, quanto que você perde se aquilo não der resultado? Nada. Mas quando você já tem 50%, e você fala assim, mas para mim investir agora 100% são todos os meus 50%. E se eu perder? E fica aqui esse e se? E o se te atrapalha. Lembra que da terra de onde você sair até a terra prometida, esse espaço aqui é um deserto. E no deserto tem cova de leões. No deserto tem fornalha de fogo ardente. No deserto tem alguém que vai te vender, que vai te enganar. É o deserto. E você tem que atravessar esse deserto. Não é no deserto o lugar que você tem que parar. Tem muita gente que para no meio e, mas eu não consigo, e começa a chorar. Deus me ajuda. Ele fala, é engraçado que eu costumo ouvir algumas pessoas, Mauro, falar assim, Senhor, o senhor precisa fazer alguma coisa. Eu acho que ele olha para o Filho, olha para o Espírito Santo e fala, caramba, o que a gente esqueceu de fazer? Que está pedindo que eu tenho que fazer alguma coisa? Deixei de fazer alguma coisa. O que está faltando para eu fazer? Ou seja, Deus já fez tudo. Nós é que precisamos entender, o trabalho é nosso agora, a jornada é nossa, o caminho é nosso, nós temos que percorrer, nós temos que ter a coragem. Por quê? Não é uma estrada pavimentada, não é uma estrada totalmente dirigida. Conta-se que certos rapazes, eles estavam pelo mar adentro ou mar afora, né? Porque é mar adentro, né? Porque mar afora você já está na praia, né? Então vamos lá, então mar adentro, e o navio dele ia ir para lá, e eles perderam a orientação totalmente, até que depois de muitos dias perdidos no mar, eles viram um farol.
Aí alinharam para lá e chegaram naquele farol, pararam naquele porto, num cais ali muito precário, e desceram rapidamente, tinha uma taberna lá, foram tomar alguma coisa para esquentar o lombo, né? Tomar uma cachaça, sei lá o que eles foram tomar ali, mas eles foram para lá para a taberna. Aí chegaram lá, eles estavam lá se aquecendo, comendo alguma coisa, bebendo, aí eles escutam um barulho marchando assim forte, aquele pisar como de um militar, tal. Eles ficaram assim, daqui a pouco abre a porta da taberna, chega um homem todo de branco, com os galões aqui no peito, com as divisas no braço, olhou para eles e disse: vocês sabem quem eu sou? Um olhou para o outro. Vocês sabem quem eu sou? Pela segunda vez. Eles continuaram entreolhando assim. Na terceira vez: vocês sabem quem eu sou? Um olhou para o outro: vamos embora daqui. Porque a gente não sabe onde a gente está e ele não sabe quem é ele. Entendeu? Então, às vezes, nós estamos nessa mesma situação. Né? Você fica assim, quando nós estamos no deserto, mira para onde você vai. O que quer dizer isso? Sempre haverá uma direção a seguir. E qual que é o deserto desse? Da nossa mente, dos nossos negócios. Às vezes, nossa mente, você vê tantas coisas acontecendo, mas a sua mente está no deserto. E Jacó encontra esse deserto. Coloca lá, faz um voto do quê? De tudo quanto Deus já tinha feito para ele. Tudo quanto Deus já tinha dado para ele. Aí ele repete as mesmas coisas, né? Deus ia falar assim: ei, Jacó, essa fala é minha. Eu que te falei que ia fazer isso. Mas ele faz, e o interessante de tudo isso é que ele pega tudo que ele tinha e ele investe no quê? Numa proposta. Que ele não sabia se ia dar certo ou não. Porque ele fala assim: se tudo der certo e eu voltar, então o Senhor será o meu Deus. E ele vai. E vai para um lugar, e chega lá, é interessante que a primeira parada de Jacó é ali em Betel, que era a luz, e vou chamar-se Betel. Aí ele vai, roda mais 600 quilômetros, 630 quilômetros, e chega lá. Quando ele chega, tá os pastores todos ali, cuidando das ovelhas, etc. e tal, né? Ele já chega lá e vai dar bronca no pessoal. Falei, na hora de parar de trabalhar, ele não era ninguém, não conhecia ninguém, não sabia quem ele era. E tem gente que é assim. Ele chega no seu negócio e já quer dizer assim: ei, está errado o que você está fazendo. Não tem pessoas que fazem isso? Está errado. Jacó já chegou falando que estava errado. Falou: é muito cedo. Ele falou: não é assim. O pessoal falou: aqui a gente não trabalha sozinho, aqui a gente trabalha em equipe. Espera chegar todos os pastores, aí a gente tira do poço, a tampa do poço, dá água para todo o rebanho, e aí depois todo mundo vem e fecha. Aqui a gente trabalha em equipe. Tem gente que se ferra porque não sabe trabalhar em equipe, não sabe respeitar o espaço do outro dentro da equipe. Jacó já chegou fazendo isso, achando que ela é o bambambam, não conhecia ninguém, já foi dando um pito nas pessoas. Não tem pessoas que é assim? Você já sabe aquela história que de repente seu carro parou, deu um probleminha no carro, acho que já aconteceu quase todo mundo, né? Ou furou o pneu, aí você está lá tentando resolver, e tem um especialista ali. Daqui a pouco chega um abelhudo. Fala: não, por que você não faz isso, não faz aquilo, não faz... Ele não entende nada, mas ele fica cheio de dar palpites. E às vezes tem uns que, né, acaba caindo nesses palpites. Era o caso deles lá. Eles não se moveram. Aí Jacó falou: vocês conhecem Betuel, Labão? Falou: conhecemos, a filha dele está chegando aí. Ó. Aí ele já olhou e falou: opa, minha prima é bonita pra caramba. Gostei disso aí. Segunda parada dele era o quê? Ele não aprendeu a trabalhar com cooperação. Aí ele vai para a casa de Labão. Chega lá, recebe ele 30 dias sem fazer nada. Só vagabundeando lá. 30 dias, Labão falou: ei, não, eu preciso trabalhar. Se você observar, Jacó não tinha nenhum histórico de trabalho. Se a gente observar, ele ficava lá cuidando das coisas em casa, enquanto que Esaú saía para o campo, etc. Ele não tem nenhum histórico de trabalho. Ele era um cara de prendas domésticas. Mas, de repente, ele chega lá e precisa trabalhar. E ele mesmo, e aí tem uma coisa fantástica que eu acho em Jacó. Jacó nunca deixou ninguém colocar o valor do seu salário. Ele mesmo estabelece o valor do seu salário, quanto que ele ia ganhar. Ele falou assim: é o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos pela sua filha Raquel. Ele estabeleceu. Aí Labão falou: beleza, fechado. 7 anos ele trabalhou e diz que aqueles 7 anos, porque ele amava tanto,
que aqueles 7 anos foi assim, ó, rapidamente aconteceu. Sabe quando você faz uma coisa com entusiasmo, com gosto, com prazer? O tempo parece que ele assim, ó, voa. Foi tão rápido, foi tão bacana. Mas acontece o seguinte, quando ele chega lá, o primeiro tombo, ele já estava acostumado a enganar os outros, aí agora começa a ser enganado. Né? É a primeira das 10 vezes que ele passa a ser enganado. Ele chega ali, ele falou assim, é o seguinte, aí ele deita, né, com Raquel e acorda com Lia, porque na cabeça dele era Raquel que estaria lá. E quando ele abriu o olho, ele falou, Lia, falou, opa, está errado aqui. Não foi você não. Falou, a mercadoria veio trocada. Eu vou reclamar no Procon. Não tinha Procon para ele reclamar. Não dá para trocar a mercadoria também. Não aceita a troca de mercadoria. Não tinha um código civil lá naquela época. Então, o que eu faço? Não é assim, a gente aqui não dá mercadoria nova antes da mais velha. Não. Primeiro vai a mais velha, depois a mais nova. Tá? Então, você presta atenção no mercado, que muitas vezes você está comprando mercadoria antiga, né, e pagando pelo preço da mais nova. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, mas eu quero Raquel. Falou, não tem problema, pode trabalhar por ela. Não, eu vou trabalhar mais 7 anos por ela. Ele estabelece o preço. Ele estabelece. O que está acontecendo na vida de Jacó nesse período? O seu caráter está sendo moldado. Todo empresário precisa ter um caráter moldado. O caráter empresarial. O cristão tem um caráter cristão sendo moldado. E o caráter empresarial. E a Bíblia é rica em dizer essas coisas. E mostrar essas coisas. E nós precisamos enxergar isso. Porque às vezes a gente tem uma noção totalmente errada do que é o manual do fabricante. Do que é a Bíblia. Você compra um carro, vem lá o manual. Quer entender como funciona cada parte do seu carro? Assim, quando Naber compra um instrumento novo, esses dias eu estava vendo ele lá na sede tocando com trompete, um trompete, não sei nem se é trompete aqui, eu acho que é, né? Com 4 pistos, né? Eu falava com 3, eu já me atrapalhava. Ele com 4 toca, entendeu? Falei, aí não está dando certo, porque na minha época era assim, dá um dó aí, eu soprava, o maestro falava, estava dando dó de você. Aí não funcionou, não foi para frente. Mas acontece o seguinte, o que ele pegou aquilo lá é diferente, porque você pega o manual e lá dizendo assim, olha, não pode tomar X de temperatura, nem para cima, nem para baixo, que pode desafinar o instrumento, a lubrificação tem que ser feita assim, assim. Você tem que seguir o que está no manual. Para quê? Para que tenha uma vida útil, melhor e mais bem aproveitado. Assim é a nossa vida, tem um manual aqui para a gente seguir. Então nós temos que aprender. A nossa visão, ela determina os nossos resultados. Não determina nem o nosso sucesso e nem o nosso insucesso. Isso vai depender da decisão que você toma pela visão que você tem. Jacó chega lá, puxa vida. Aí ele, legal, Raquel. Aí ele fala, bom, agora eu já tenho a Raquel. E ele já tinha, então, 12 filhos. Tinha 11 homens e uma mulher. Que ele teve no total de 13. E é interessante que ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Alguém fala assim, puxa vida, mas Jó foi um cara que sofreu pra caramba. Você não leu a história de Jacó. Jacó, quando ele encontra com Labão, no capítulo 31, ele vai dizer assim, olha, eu trabalhei para você 20 anos. 7 anos por uma filha, 7 anos por outra filha, e 7 anos pela minha família, pela minha renda. E 6 anos pela minha renda, desculpe. Só foram 20 anos. E nesses 20 anos, aí ele fala assim, o sol me consumia de dia, e a geada de noite, e dos meus olhos foi-se o sono. Imaginou como é que esse cara trabalhou? Ele trabalhou demais, demais. E ele agora começa a criar. O que fez com que Jacó tivesse o grande sucesso no seu negócio? Sabe o que foi? Ele conhecia muito bem o negócio. Ele estava trabalhando 14 anos para alguém naquele negócio. É o que eu digo, ninguém conhece a sua empresa melhor do que você. Ninguém conhece o seu negócio melhor do que você. Então, aprenda a investir no seu negócio e tenha a visão do seu negócio. Então, o que é? Tirando todas as arestas da direita e da esquerda, para que você possa focar nessa visão. E Jacó começa ali agora. Bom, 7, 14, mais 6, 20 anos trabalhando. E agora ele já, daqui a pouco, aquele homem que começou do nada. Ele só tinha 4 mulheres e 12 filhos. O que ele tinha? 0. Ele vai trabalhar com o seu sogro falou, olha, não, ele falou, deixa que eu faço o meu salário. E eu achei isso fantástico.
Porque o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, ele tem que aprender a fazer o seu salário. Tem muita gente que não consegue ter sucesso na sua empresa, no seu negócio, porque ele permite que os outros façam o valor do seu salário. Entendeu? Quanto você pode pagar? Não é assim que algumas pessoas falam? Não, quanto você pode pagar? Não, é quanto vale o meu trabalho. Quanto o meu trabalho vale? Porque, às vezes, nós começamos a fazer o quê? Fazer isso, e você não se valoriza. E todo empresário, todo bom profissional, ele começa a melhorar cada dia mais quando ele aprende a falar uma palavra assim, não. Não. E aí você começa a melhorar. O não vai fazer de você um bom profissional. Porque quando você só fala sim, todos acham que aquilo que você está fazendo não tem nenhum valor. E eu digo sempre, tudo que não tem preço não tem valor. E tudo que tem valor não tem preço. Então, eu preciso enxergar isso. E da mesma maneira é o seu profissional. Porque se a sua empresa, você cobra pouco, recebe pouco, como é que você vai remunerar bem o seu funcionário? Sabe o que você vai fazer na sua empresa a vida inteira? Treinar funcionário para outras. Você vai pegar pessoas, treina, quando ele estiver sabendo o que fazer, outra empresa convida ele, já está pronto. E vai para ganhar mais na outra empresa. E você começa de novo a fazer o mesmo trabalho. Então, precisa enxergar isso. Jacó falou, peraí, eu faço o meu salário. E eu vou trabalhar. E eu vou fazer desse jeito. E o que ele fez? Ele trabalhou mais ainda. Por quê? Ele foi lá, quando é que elas ficam prenhas? Em tal época. E o que elas precisam, o que elas fazem todos os dias? Bebem água e se alimentam. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma maneira com que elas comecem a ter os bebês listrados. Por quê? Porque a visão das ovelhas determinava os resultados dos que nasciam. Era a visão, elas olhavam, tudo listrado, via listrado. E isso é uma coisa que eu não sei explicar. Não sei se a ciência médica consegue explicar isso. Consegue explicar, doutora? Né? Quando é que nasce lá de o gene diferente e igual, como é que funciona isso? Mas vocês já ouviram falar de uma pessoa que estava morrendo de vontade de comer uma uva, mulheres grávidas, e daqui a pouco o bebê nasce lá com uma mancha, foi por causa disso aí. Nós ouvimos isso a vida inteira nessa história. Tá? Então, em algum sentido, isso faz. Então, é a mesma coisa do seu negócio, enxergar o seu negócio. E diz que Jacó, que não tinha nada, ele ficou mais rico do que Labão, que era muito rico. Por quê? Labão encontrou um negócio em Jacó. Falou, esse cara aí tem um negócio diferente nele. Tem um Deus dele aí que muda toda a história dele toda hora. Por quê? Porque tudo que esse cara faz vai dando certo. Ele me enriqueceu. Labão confessa, olha, depois que você chegou aqui, o Deus dos seus pais, o teu Deus, me fez prosperar. E tem pessoas, irmãos, que a vida inteira, meus amigos, só vai servir para trabalhar para os outros. Ele enriquece os outros e ele fica do mesmo jeito. Jacó não falou, eu já enriqueci você, agora é a vez de eu ficar rico também. E ele ficou mais rico, diz que Jacó ficou muito rico com rebanhos, com servos, com servas, e ele era um homem muito rico. Falou, bom, agora está na hora. Aí ele não sabia, para ele continuaria lá mais o tempo todo, a vida toda. Aí ele falou, ei, Jacó, está na hora de voltar. Ele falou, voltar para aquela arena de ódio, de onde eu saí? Voltar para o irmão que quer me matar? Voltar para uma situação daquela? E é interessante que quando aconteceu todo aquele problema com ele e com Esaú, quem estava para morrer? Quem estava para morrer era Isaac, não era isso? Que Isaac queria um guisado. Quem que morreu primeiro, Isaac ou Rebeca? Rebeca. Tanto é que ele volta lá para enterrar depois o pai. Então agora começa a trajetória de restauração de Isaac. Porque Deus fala, aliás, de Jacó. Deus fala com Jacó. Primeiro contato. Observa que durante esses 20 anos Deus não falou nada com ele. Deus ficou em silêncio. E Jacó, nesses 20 anos, você não vai ver que em nenhum momento ele ergueu um altar para Deus. Ele fazia o quê? Ele servia os outros deuses lá, os terafins, os ídolos domésticos. Aí ele sai daquele lugar que ele está, agora ele começa
a jornada de restauração. Agora ele está indo em direção do que ele precisa fazer, do que ele precisa restaurar. Aí ele vem, e o primeiro momento que ele tem ali é com Deus, é Deus falando com ele. Opa, agora eu entendi. Ele ouviu a voz de Deus. No nosso negócio, no que nós fazemos, a gente tem que ter sensibilidade para isso. Por quê? Você já orou pelo seu negócio? Pela sua empresa, pelo seu empreendimento? Tá, e aí você ora, aí Deus pega e manda lá uma resposta para você. Aí você fala, ô Senhor, me fala comigo, manda uma resposta. Aí ele manda de novo a outra resposta. Não é aquela história do, mandou lá o barco, o cara falou, não, estou esperando que Deus vai me salvar. Né? Aí mandou lá o navio, não, estou esperando que Deus vai me salvar. Mandou o helicóptero, não, estou esperando que Deus vai me salvar. Aí morreu. Falou, Senhor, eu mandei 3 para você. 3 meios de salvação, você ficou me perguntando ainda que eu ia te salvar? Deus não vai descer para te pegar no colo. Lembra daquela história de Pedro? Quando ele sai do barco, falou, Senhor, se for o Senhor, eu quero ir aí contigo. Deus falou, pode vir. Jesus falou, pode vir. Ele veio. Quando ele começou a afundar, Jesus fez alguma coisa? Não, ele ia afundar. Aí ele olhou e gritou, socorre-me. Jesus foi lá, levantou ele, pôs de pé de novo. E ambos voltaram para o barco. E ele não voltou no colo de Jesus. Ele voltou andando. Então nós temos que entender que tem muitas ações que a gente espera que Deus faça. Né? Ah, Senhor, estou precisando de um funcionário lá na minha empresa, assim, assado. Tá bom. E o que você está fazendo? Você já publicou, você já chamou, já treinou, já foi ver onde que tem? Ou você está esperando que Deus vai pegar e vai dizer, essa, é esse, é essa, é esse? Não, meu amigo. Jacó não esperou. O resultado de Jacó é trabalho. A visão de Jacó, para ele atravessar tudo aquilo, é o trabalho. Aí quando ele sai de toda aquela parte, que ele sai e vai de volta, ele sai fugido. Né? Ele falou assim, por quê? Ele estava com medo. Jacó tinha esse negócio. Ele só saía fugido dos lugares dele. Saiu fugido da casa, porque o irmão ia matar. Olha só, saiu fugido do sogro, com medo do sogro matar. Olha só que situação, ele já tinha esse karma, esse estigma nele. Entendeu? Tem pessoas que às vezes estão muito bem, ele só quer fazer as coisas escondidas. E Deus é um Deus que quer mostrar as coisas às claras. Tá? Porque o que ele te deu, ninguém vai tomar de você. É seu. Não importa. E aí ele vem, passa o primeiro momento. Ele tinha um problema já, ele estava deixando um relacionamento estragado, não estava? Com o sogro. Ele já tinha um relacionamento estragado com o irmão. Agora ele estava com outro relacionamento estragado aqui com o sogro. Tanto é que o sogro perseguia-o para matá-lo. Ele ia perder tudo. Ia perder a família, ia perder tudo, porque ele ia morrer. Aí Deus intervém. Deus falou, eu sou contigo, eu vou te proteger. Aí Deus apareceu e falou, não faz isso, não toca nele. E ele falou assim, se o Deus do teu pai não tivesse aparecido, você estava morto. Aí ele se levanta e fala, não, aí ele começa agora a reagir. Uma das coisas muito interessantes, a gente tem que ter a capacidade de reação. Não é simplesmente abaixar a cabeça e concordar com tudo. Você tem que ter altivez no aspecto de você levantar os olhos, sabe? E olhar. Ninguém consegue ter a visão só olhando para o pé. É a visão do pé. Tem que ter a visão da águia. É para cima e para frente. Você tem que olhar para cima e para frente. O que é que está melhor? Um dia eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero mais. Por que a senhora me obriga a ficar trabalhando? Os meus colegas aí com 12 anos, tá? Estão muito bem e não precisa trabalhar. Eu até citei um amigo meu, fulano, é assim, e ele é um menino aqui, o mais bonito da rua, o mais querido da rua, ele não trabalha. Ela falou para mim assim, não olha para quem está pior do que você, olha para quem está melhor. Eu não entendi nada daquilo, mas quando eu estava com 17 anos, eu era profissional de carreira numa empresa nacional de grande porte. E esse meu amigo, que era 2 anos mais velho do que eu, ele estava com 19 anos entrando na Petrobras de ajudante. Nós somos amigos até hoje. Mas aí eu fui entender o que minha mãe estava dizendo. Então, às vezes, a gente fica olhando, focando no negócio do outro. Será que está indo bem? Olha para o seu negócio, para o seu empreendimento. O que é empreender? Nós vamos falar sobre isso oportunamente. Jacó sai dali, e aí, no meio do caminho, ele restaura, a primeira coisa, ele restaura o relacionamento com Labão. Deus interviu.
A sua vida precisa de restauração. Restaura com Labão os relacionamentos. Segundo lugar, ele vai, chega no Jaboque. Segundo momento. Ele chega lá, porque ele era ladino, irmãos, quase vigarista. Passou o primeiro filho, o segundo ele ia beijando e mandando na frente. Diz que ele ficou por último. Falou, se meu irmão começar a matar por lá, eu por aqui que eu vou. Ó. Né? Ele tinha medo. E foi passando, e diz assim, e ficou ele só, quer dizer, ficou ele nu. Ele entra no Jaboque e começa a lutar. É aquele que agarra e não solta se não tiver vitória. Entendeu? Yaakov, aquele que agarra pelo calcanhar até ter a vitória. Então ele brigou com o anjo e ele era bom de pancada. Tanto é que o anjo falou assim, ó, pode, você já ganhou. Você já está resolvido, você prevaleceu, você foi melhor, você já ganhou. Vou embora. Ele falou, não adianta, eu posso ser bom de pancada, mas você é de bênção. Enquanto não abençoares, eu não te largo. Aí ele pergunta, qual que é o seu nome? Não sabia o nome dele? Sabia. Falou assim, Jacó. Falou, eu sou aquele mesmo Jacó, que continua enganando e sendo enganado. Só o meu sogro eu enganei, só o meu salário, meu sogro mudou 10 vezes. E nessa hora, quando ele fala assim, eu sou Jacó, sabe o que ele está dizendo? Eu sou esse cara, que a vida inteira fiz as coisas assim, Deus me abençoou, deu certo, mas eu sou esse cara com esse nome aqui. Aí o anjo falou assim, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Ele passa agora para ser chamado príncipe de Deus. Sabe o que está dizendo? Ali ele restaura o caráter dele. E é interessante que ele sai de lá arrastando o pé. E vamos imaginar que o filho dele chega para ele correndo. Papai, o que aconteceu, papai? Por que o senhor está arrastando o pé? Ele falou assim, porque eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Agora ele começa a ter história para falar para a família. Ele já tinha uma história agora de relacionamento com Deus. Ele já tinha restaurado o caráter, agora tinha restaurado o seu relacionamento com Deus. Mas ainda faltava Esaú. Ainda faltava mais um relacionamento para ser restaurado. E ele só, depois de encontrar Esaú, restaurar o seu relacionamento com Esaú, porque ele foi mandando, né? Ele falou assim, eu vou mandando uns presentinhos aqui para ver se eu aplaco a ira do meu irmão. É mais ou menos assim que eu já vi alguns homens, né? Casados, que de repente a mulher não fez alguma coisa que a mulher não gostou. Eu acho que todo mundo, homem casado, já fez esse negócio aí. Eu já fiz um monte de vezes. E aí, você vai mandando um presentinho para ver se aplaca a ira, né? Que dia que é hoje? Você fala, terça-feira. Terça-feira? É, terça-feira. Aí vai para casa e ela fala, por quê? Ela fala, por nada. Aí ele, legal. Aí vai para o trabalho, no caminho, terça-feira. Por que ela perguntou que dia que é hoje? Aí tá lá no escritório, quando ele assina o primeiro documento, que ele vê a data, falando, meu aniversário de casamento, esqueci. Aí ele passa lá, na floricultura de tarde, compra a caixa de bombom, chega de noite e diz, achou que eu tinha esquecido, né? E ela acredita que ele não esqueceu, né? Aí já está com o jantar programado e tudo mais. Mas acontece o seguinte, Jacó não teve essa... Ele foi mandando os presentinhos. E aí o irmão dele falou assim, vamos? Ele falou, não. Eu já corri bastante. E as minhas carreiras me levaram a situações difíceis. Eu vou seguir aqui no pasto do gado, junto com as crianças. Cada um sabe a velocidade que tem que andar. Você tem que andar no passo e na sua velocidade. Não queira andar na velocidade dos outros. Tá? Não pega o seu carro e acha que você é um Ayrton Senna, que já faleceu, ou qualquer grande piloto de Fórmula 1. Anda na velocidade que você está acostumado, nessa velocidade que Deus te abençoa. É aí que você vai ser restaurado. Amém? Nós vamos ficar em pé? Porque já. E nós vamos fazer uma coisa que nós não fizemos as outras vezes. Nós oramos, não é porque a gente tem costume de orar, viu, Samuel? A gente não ora porque tem costume de orar. Nós oramos porque a oração funciona. E nós queremos. Todos nós aqui já tivemos resultados nas nossas orações. E eu não sei se alguém aqui está precisando de uma oração específica. Seja familiar, seja para a sua empresa, para o seu negócio, para a saúde. Não importa. Mas se você crê que a oração funciona, eu quero orar por você. Eu queria que você saísse daí, no ato de fé. Você que crê nisso.
e vem aqui à frente, eu vou orar com você e por você. Você que crê e fala assim, eu preciso, minha vida precisa disso. Nós estamos aqui e nós temos uma visão de Deus e do negócio que Deus tem para as nossas vidas. E é nessa hora que a gente precisa enxergar. Fala assim, puxa vida, porque pode ser que você não veio aqui por causa do problema da sua empresa. Talvez você veio aqui com outra angústia, com outra situação. Seja qual for, não importa. Nós estamos diante de um Deus que resolve qualquer situação. Qualquer situação, qualquer negócio. E Ele faz isso. Querido Deus, nós estamos na Tua presença. É muito bom estar aqui, Senhor. A Tua palavra, que é fiel e verdadeira, falou comigo, falou conosco. E mostrou que as nossas vidas também precisam de restauração, como Jacó. Como a vida de Jacó também precisava de restauração. Aqui nós estamos, ó Deus, com esse grupo de homens de visão, Senhor, que precisam ter a sua visão ampliada no seu negócio, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. E precisam ser restaurados, ó Deus, seja no campo da saúde familiar, nos relacionamentos interpessoal e intrapessoal, nos relacionamentos de negócio, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos eclesiásticos, nos relacionamentos, seja de que natureza for, Senhor. Eles vieram aqui porque creem na Tua palavra, Senhor. Creem no poder do nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, crendo nisso. Nós cremos nesse poder, ó Deus, que é derramado sobre nós, porque o poder que é derramado sobre nós é através da fé que nós temos na Tua palavra. E eu oro, Senhor, nesta hora. E abençoa cada um deles, Senhor. E peço no nome de Jesus, na autoridade da Tua palavra, que o Senhor os abençoe com aquilo que eles necessitam agora, Senhor. Ó Deus, talvez uma angústia na alma, talvez, ó Deus, um problema de saúde, de alguém em casa, de alguém de si próprio, mas eu oro, Senhor, e crendo que o Senhor fará algo especial e extraordinário, Senhor, e que eles testemunharão para outras pessoas o Teu poder, Senhor, porque nós cremos no Teu poder de transformação, de restauração, de restituição. Tu és o Deus que faz todas essas coisas. Também amplia a visão, Senhor. Amplia a visão dos negócios. Amplia a visão, Senhor, para que possam enxergar além dos muros, ó Deus. Possam ver além das circunstâncias. Possam enxergar do outro lado, Senhor. E que a jornada de cada um deles, cada uma das suas jornadas, possam ser jornadas de vitórias, mesmo sabendo que enfrentarão lutas, dificuldades, problemas, angústias, mas sairão vitoriosos do outro lado. Eu oro, Senhor, crendo que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Enche-me de novo, eu não me vejo sem Tua presença. Irmãos, eu queria dizer para vocês que é o seguinte: dia 13 de dezembro é uma quarta-feira. Então nós temos mais 3 quartas-feiras, que é a quarta-feira agora próxima do dia 28, é isso, né? Não, 23, 22? Isso, 22, depois do dia 29, depois do dia 6 e depois do dia 13. No dia 13 nós teremos um jantar, falta só detalhar o local do jantar. Vai estar conosco o nosso irmão Lázaro Moretti. Ele é o CEO do Arroz e Feijão Broto Legal. Ele vai testemunhar nesse jantar, contar a experiência do que Deus fez na vida dele, tá? E nós precisamos, e a nossa expectativa é que nós tenhamos pelo menos 200 pessoas nesse jantar. Então nós vamos já preparar, amanhã eu devo estar acertando o local do jantar, tá? E vamos elaborar os convites. Nós queremos, esse é o nosso trabalho agora, de angariar outras pessoas, trazer novos empresários, pessoas não crentes, para ouvir um testemunho de uma pessoa que hoje é uma das 3 pessoas no Brasil que determina o preço do arroz e do feijão, tá? Então é essa pessoa, tá? Que é de Porto Ferreira. Falei com ele, nós já nos conhecíamos, e ele prontamente se prontificou a estar conosco. Pode marcar que eu já estarei aí, tá?
Então nós temos, e nós depois vamos detalhar como isso vai acontecer, porque serão testemunhos. Assim que nós terminarmos esse período das jornadas e conclui com o nosso jantar, tá? Aí nós teremos então para o próximo ano, vamos ter uma modelagem diferente do que nós temos aqui hoje. O que nós estamos fazendo aqui, hoje eu sei que faltaram muitas pessoas devido ao feriado, gente que estava viajando, gente que estava com família em casa, então ficaram com dificuldade. Eu mesmo já recebi na minha casa alguns familiares que e outras pessoas como eu não puderam estar aqui, né? Quer dizer, eu estou aqui. Outras pessoas que também receberam familiares não puderam estar conosco. Mas nós temos tido sempre aí, se nós tivermos todos aqueles que vieram já uma vez aqui, nós já temos em torno de 80 pessoas que estão frequentando. Então eu acredito que muitos não vieram hoje por causa disso. E nós não quisemos quebrar também, sabe? Hoje não vai ter, senão daqui a pouco a gente perde a sequência, tá? Então nós teremos isso. Já comece a orar, jejuar. Nós temos um negócio com Deus, sabe? Não esqueça disso. Isso aqui não é só um encontro de homens de negócio, não. Nós temos uma visão dada por Deus para o nosso negócio, tá? Que nós vamos prosperar muito, muito. Eu sei que muitos irmãos aqui prosperarão muito mais e vão crescer. E por quê? Porque nós precisamos abençoar mais pessoas. Nós temos a bênção de Deus, e através da bênção que Deus nos dá, nós abençoaremos mais pessoas. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, quando a pessoa abençoava Abraão, não era Abraão que retribuía para a pessoa, era o próprio Deus que abençoava aquela pessoa. Então já pensou? Você abençoando e recebendo a bênção de Deus? A gente tem que entender essa grandeza do projeto que nós estamos trabalhando nele. É algo assim, imenso, é muito grande. E cada um aqui tem um histórico de trabalho, tá? E depois, permitindo Deus, na próxima semana eu vou falar sobre o empreendedorismo. E nós temos depois, no último encontro do dia 6, nós queremos fazer uma ideia de uma rodada de negócios, em que alguns aqui vão falar sobre os seus negócios, o que faz e como é que o negócio funciona, tá? Como é que é o projeto. Aqui nós temos, eu quero agradecer, eu quero apresentar, melhor que eles se apresentem, né, irmãos? Os que estão aqui, melhor que eles se apresentem. Tá ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe, Márcio, continua. Meus irmãos, eu estava pensando aqui, enquanto o pastor Hélio estava falando, sobre a nossa atividade, o desenvolvimento da nossa atividade, sobre o fato de que nós nunca estamos sozinhos. Eu lembro que eu fiz um seminário de liderança cristã aqui em Campinas, um dos 4 seminários que nós fizemos, chamado Selic, e um dos seminários trouxe como tema, ou como legenda, além da nossa visão, né? Então, nós estamos aqui numa reunião de homens de visão. Então, é pré-requisito ter visão. Quem não tem visão, nem chega aqui nessa reunião, nem sobe a escada ali. Tem que ter visão. Mas, a partir do momento que nós temos essa visão, a partir do momento que nós somos homens de visão, nós também temos que ir além da nossa visão. E eu me lembrei de um fato, de uma máxima muito conhecida, que diz o seguinte: se um dia eu enxerguei além da minha visão, se um dia eu vi muito longe, foi porque eu estava sobre os ombros daqueles que estavam me apoiando. Olha que interessante. Isso quer dizer que você nunca está sozinho, você nunca realiza sozinho, né? Eu trabalhei com algumas pessoas no decorrer da minha carreira e sempre tinham outros dizendo que não, eu fiz sozinho isso aqui. O Mauro, nós vamos dar oportunidade já para... Mas assim, chega a ser algo assustador. Mas nós sempre temos que ter ao nosso lado pessoas que nos apoiam. E eu estava pensando, em nossa reunião aqui, nós não estamos de alguma forma um apoiando o outro, né? Quando nós compartilhamos, quando nós conversamos,
Daqui a pouco nós vamos descer para o nosso tradicional coquetel e nós vamos compartilhar ainda mais. Mas de alguma forma nós não estamos um apoiando o outro aqui de alguma forma. Então eu acho que é por aí. Um outro ponto interessante, e já termino, é sobre a parte de liderança que está dentro de cada empreendedor. Porque para você ser um empreendedor, você precisa despertar o líder que há dentro de você, né? Às vezes nós não temos aí situações em que nós não nos apresentamos como líder, mas o empreendedor, ele tem que despertar essa liderança que há dentro dele. E esse é um assunto muito interessante para falar também em momento oportuno. Antes de terminar, eu gostaria de todos aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, como nós sempre fizemos, levante, diga o seu nome e o que você faz, para que todos nós aqui possamos saber da sua atividade. E quando nós descermos, se nós tivermos algo de interesse relacionado à sua atividade, a gente já vai sentar na mesa ali para comer junto com você e conversar sobre aquilo que nós temos interesse. Então, vou começar aqui com o Mauro. Por favor, Mauro, levante e fala. Bom, já falei o nome do Mauro, né? Levante e fala a sua atividade. Eu sou o Mauro, como ele acabou de dizer. Eu sou chefe na Receita Federal do Brasil e meu objetivo não é cobrar imposto, mas sim orientar vocês a como pagar correto. Porque na Receita, o difícil é você pagar o imposto atrasado. Então, a gente sempre orienta, pague correto, porque é mais fácil você pagar correto do que ir lá tentar negociar com a gente que a Receita não perdoa. Tá bom? Obrigado, Mauro. Quem mais está conosco pela primeira vez? Samuel? Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou Samuel, sou pernambucano, estou aqui em Campinas, já andei por Rio Preto, Presidente Prudente, agora estou aqui em Campinas. Eu trabalho com marketing digital, especificamente ajudando empreendedores a criarem canais de vendas na internet para escalarem suas operações. E basicamente eu estou aqui, opero lá na sede e estou por aqui também para aprender com os irmãos e crescer na graça, no conhecimento e sendo alimentado pela palavra de Deus para que eu possa crescer também nos meus negócios. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Mais alguém que está aqui pela primeira vez? Então, acho que é somente esses dois. Irmão Dercival, a sua atividade. A paz do Senhor. Quem não me conhece, eu sou Dercival, né? José Dercival. Eu trabalho com roupa, quero ajudar os irmãos a se vestir melhor. Precisando, estamos aí, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Olha aí. Mais alguém? Muito bem. Aqui vai sair muito negócio, né? Entre nós. A coisa já começa a se expandir, né? Desde já. Muito bem, meus queridos. Então agora nós vamos nos dirigir ao refeitório, aqui ao lado, ao meu lado esquerdo aqui. Vamos sair pela porta lateral e vamos fazer uma oração encerrando a nossa reunião de hoje. Eu vou pedir para o Naber vir até aqui à frente fazer a oração final, também abençoando o alimento, porque chegando lá a gente já vai direto. Naber. Paz seja com todos. Que noite abençoada, né? Quantos ensinamentos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa noite tão solene, ó Pai, na qual estivemos aqui na Tua casa, aprendendo mais, Senhor, a como cuidar das mordomias que Tu nos confiaste, ó Pai. Continua abençoando o pastor Hélio, toda a equipe, Senhor, o Márcio Malta, toda a equipe que está envolvida, inclusive a mesa técnica, ó Pai, aqui da igreja. Continua abençoando a cada um, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sonharmos os Teus sonhos, ó Pai, a vivermos as Tuas promessas e que o Teu nome seja glorificado em cada detalhe, ó Pai, para que todos possam ver a Tua luz em nós e glorificar o Teu nome. Abençoa agora o alimento, Senhor, toda a equipe da cozinha, as mãos que se prepararam, Senhor, os alimentos. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Prosseguindo para o alvo eu vou,
coroa conquistar.